Não se aproxime desse lugar onde Sofia está indo. Muitos desaparecem lá dentro. O lugar é perigoso. Os servidores da luz dominam o lugar. Já ouvi muito sobre esses tais centros espíritas e já estive em alguns. Eu posso. Afinal, sou graduado. Entro e saio deles conforme meu desejo. Mas você, fique longe. Em uma manhã, Hélio recebeu uma convocação inesperada para se apresentar a Núbio. Embora tentasse, ele não conseguiu negociar. Precisavam dele. Vou ter de me ausentar por uns tempos. Você fique aqui e atormente Sofia tanto quanto puder. Faça de tudo para enfraquecer a vontade dela, para que ela deixe de acreditar em si e em seus propósitos. Mostre a ela que as dificuldades são muito grandes e que ela não é capaz. Esse é o melhor jeito de dominá-la. A insegurança e a culpa que carrega são nossas aliadas. Vou arrumar reforços. Alguns pervertidos e ociosos que conheço ficarão felizes em te ajudar. Não saia de perto dela, com exceção. Você já sabe. Sei. Não precisa repetir, não sou burro. Hélio deu um tapa na cabeça de Henrique e falou, respido. Não me enfrente. E faça o que estou mandando. Logo o reforço chegará. Henrique observou satisfeito o outro se afastar. Até que enfim ficaria livre daquele encosto por uns tempos. As semanas passavam voando, e logo Sofia e Lorenzo estavam recebendo o diploma em sua colação de grau. Para ela, foi um momento emocionante. Finalmente alguma coisa estava dando certo em sua vida. Era o primeiro êxito de muitos, ela se repetia. Embora uma voz interior insistisse em dizer, bem baixinho, imperceptível: você não merece ser feliz. Os dois trabalhavam com afinco, e 2 anos depois da formatura veio o casamento. O segundo grande êxito para a jovem, que via sua vida sendo reconstruída e seus sonhos começando a ser alcançados. Sofia sentia que agora sua vida entrara nos eixos, e poderia esquecer o passado, os erros que cometera, e buscar ser feliz. Ela formava um lar, e agora seria para sempre, para ser feliz de verdade. Envolvidos por um senso de urgência, ambos se dedicavam às suas carreiras. Começaram a vida dois sem ajuda financeira de nenhuma das famílias, apenas contando com aquilo que conseguiam construir com seus próprios esforços. E trabalhavam arduamente. Compraram um apartamento e estabeleceram uma vida comedida, em que o trabalho era o centro. Tanto profissionalmente quanto no centro espírita em que se engajaram. Contudo, as dificuldades eram constantes. O ambiente de trabalho, com as disputas de interesses e poder, conferiam dias angustiosos, apesar de produtivos. Sofia aprendia, com a disciplina no trabalho, a centrar sua mente e seu potencial. E seu chefe a incentivava. Você tem futuro, Sofia. Sei que não gosta de se envolver em disputas aqui no escritório, mas assim acaba deixando oportunidades escaparem. Você precisa ser mais agressiva, brigar mais pelo que você quer. Se fizer isso, se colocar todo esse potencial para fora, certamente conquistará o mundo. Ela sorria sem graça. Quando era elogiada assim, de forma direta e aberta, sentia uma ponta de insegurança, como se fosse uma fraude, enganando a todos. Apesar de outros reconhecerem seu potencial, Sofia não se permitia aceitá-lo. Não confiava em si mesma. A culpa anulava seus esforços em melhorar, sussurrando em seu inconsciente que ela não era uma boa pessoa, que não merecia ser feliz. E o medo de errar, de falhar outra vez, fazia com que ela abafasse todos os recursos e aspectos positivos de sua personalidade, ressaltando o que era negativo. Pode deixar, Felipe, vou achar um jeito de estar à altura das minhas atribuições. Serei ainda mais produtiva. É claro, será. Não tenho a menor dúvida. Mas isso não é suficiente para se dar bem, Sofia. Você precisa estar disposta a fazer o que for necessário para ter sucesso, me entende? Ela sorriu outra vez. Não estava gostando nem um pouco do tom daquela conversa. E procurava uma maneira de escapar. Sofia, telefone para você, a assistente avisou. A jovem se levantou e finalizou a conversa.
Preciso atender. Pode confiar em mim, Felipe. Não vou te desapontar. O chefe não respondeu, apenas ficou observando ela voltar para sua mesa e seguir com seu trabalho. Sofia e Lorenzo chegavam em casa não todos os dias exaustos devido às exigências e responsabilidades profissionais. Ambos tinham aspirações diferentes da grande maioria das pessoas com quem trabalhavam. Queriam ter êxito pessoal, profissional, financeiro, nos relacionamentos, mas não se sentiam dispostos a pagar o preço que a maioria das pessoas que conheciam pagava para ter tudo aquilo. Ambos acreditavam que deveria haver outra maneira de se realizarem, uma que não os oprimisse tanto. E buscavam nos ensinos espíritas e nas tarefas de ajuda ao próximo promovidas pelo núcleo espírita preencher aquelas aspirações mais elevadas que vibravam em suas almas. Ambos tinham muita sensibilidade e ficavam expostos às influências espirituais positivas e negativas com muita facilidade. Certo dia, depois de trabalhar até quase 9 horas da noite, Sofia chegou em casa exaurida. Entrou e colocou a bolsa na cadeira. Lorenzo, que acabara de comer um lanche assistindo televisão, expressou sua contrariedade assim que a viu. De novo trabalhando até tarde. Precisa se preservar um pouco. Ela deu um beijo no rosto dele e sentou-se ao seu lado. O que está comendo? Fiz um lanche. Ela recostou-se no sofá e fechou os olhos, tentando organizar as ideias. Mas sua mente estava repleta de preocupações, de contrariedades de muitas coisas que via no escritório e com as quais não concordava. O que foi? A pressão está grande no escritório. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas há uma agitação, alguma coisa no ar. Será que estão sendo comprados por um escritório maior? Não sei. Mas o trabalho está sendo muito. Demitiram 2 estagiários hoje e mais 2 assistentes. Está sobrando muita coisa para os principiantes. Estou preocupada, Lorenzo. E cansada de tudo. Você está fazendo um bom trabalho, não desanime. Olhando para o jovem marido, ela notou as olheiras e o cansaço estampado também no rosto dele. E com você, tudo bem? Parece exausto. Tá tudo bem, respondeu ele, procurando não levar mais preocupação à esposa. É só muito trabalho por lá também. Não seria bom se trabalhássemos em áreas diferentes e pudéssemos falar de problemas diferentes? Ela calou-se por longe tempo e depois disse. Às vezes penso que queria fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa. Ter uma vida mais livre, mais leve. Sei que posso ter uma carreira interessante, mas não sei se quero me submeter a tudo que é necessário para alcançar o êxito profissional. Falando bonito. Os dois conversaram até tarde sobre os problemas que ambos enfrentavam, buscando ajudar-se mutuamente. Com frequência trocavam informações e estratégias, tentando alcançar seus objetivos. Ao se deitarem, Sofia comentou. Acho que já está na hora de pensarmos em ter um filho. Já estou com 36 anos, e logo ficará mais difícil. Por mim, tudo bem. Quer começar agora? Lorenzo abraçou e beijou a esposa com carinho. Acabe saiu do quarto, deixando o casal à vontade. Emílio estava na sala e o olhou com admiração. Eles estão fazendo progressos, disse Emílio. De fato estão. Mas as dificuldades interiores são grandes, e o aprendizado por vezes é lento. Estão no caminho certo, e mantê-los assim é importante. Você tem feito um ótimo trabalho, Acabe. A preservação de ambos das investidas de Hélio e seus auxiliares tem sido eficaz. Tenho feito de tudo para mantê-los focados nos objetivos que estabeleceram em conjunto, o que muitas vezes não é nada fácil. Mas as dificuldades materiais ajudam. Graças a Deus ambos estão trabalhando interiormente, aproveitando os conhecimentos que recebem lá no centro e em outras leituras edificantes. Mas as distrações ainda não muito grandes. Os maus hábitos também. E as limitações emocionais interiores de ambos, a culpa, e os sentimentos negativos, os modelos psicológicos cristalizados, os vícios da alma, tudo isso é muito forte em ambos. Os gatilhos interiores são muito fáceis de ser acionados.
Emílio colocou a mão sobre o ombro do companheiro e falou: tudo isso é verdade. Mas olhe para Sofia. Ela melhorou bastante. Comparemos seu estado atual, mesmo seus pensamentos, seus comportamentos, com a última vez em que estiveram juntos. Ela tem feito progressos, é incontestável. Acabe sorriu e concordou. Sim, ela melhorou muito. E você a tem ajudado. Ela precisa muito desse apoio espiritual constante. Acabe silenciou e ficou sério. Depois disse: é que me preocupo com a fragilidade dessas mudanças, Emílio. Elas ainda não têm raízes, são superficiais. A ventania que se anuncia sobre o Brasil pode causar estragos em ambos e fazê-los perder todo o progresso alcançado até agora. Os dois amigos se colocaram em oração pelo casal. O apartamento foi envolvido em luz suave, e uma sensação agradável espalhou-se pelos ambientes, levando serenidade e paz ao sono de Sofia e Lorenzo. Capítulo 33. Enfrentar o trânsito agitado da cidade era rotina para Lorenzo e Sofia. A crescente onda de violência a assustava particularmente. Tudo o que acontecia, todas as notícias negativas que recebia, a impactavam fortemente, mantendo bem viva a sensação de constante ameaça. O medo de falhar, a culpa, a cobrança excessiva faziam-na se sentir sempre insegura, independente da situação que vivesse. No trabalho, sempre que estava a ponto de conquistar uma promoção, algo acontecia que a fazia retroceder, impedindo-a de ter êxito. Ela se esforçava, dedicava-se mais do que os demais colegas, na tentativa de compensar sua inferioridade, porque era assim que ela se sentia o tempo todo. Inferior aos outros, insuficiente, menos. E ela compensava esses medos inconscientes buscando alimentar a alma e o coração. No núcleo espírita, participava das atividades de distribuição de sopa fraterna aos moradores de rua. E também de grupos de estudo. Ajudava em tudo o que podia, dentro do pequeno tempo que tinha disponível. Aquelas atividades a nutriam e a mantinham em equilíbrio, até porque dificultavam as influências nefastas dos inimigos espirituais do pretérito. De maneira muito semelhante, Lorenzo esforçava-se para vencer as limitações que percebia em seu âmago. Era inteligente, perspicaz e hábil em enxergar as necessidades da empresa e dos clientes. Entretanto, não confiava em si mesmo, e no fundo de seu ser, sentia-se um fracassado, não obstante os progressos materiais, intelectuais e morais que obtinha. O que mais o impedia de crescer era a indisciplina. Seu grande poder pessoal ficava escondido pela indisciplina. Ele fazia enormes esforços para realizar as demandas que recaíam sobre ele, porque emergia de sua alma um desejo de recostar-se e usufruir da vida. O trabalho, de algum modo, significava a dureza, aspereza e algo que ele não merecia. E o jovem travava diariamente uma verdadeira batalha interior entre o que ele sabia que deveria fazer e o que sentia a vontade de fazer. Para Sofia, a urgência em engravidar era biológica. Ambos desejavam ter filhos, e ao mesmo tempo tinham medo, quase pânico, da responsabilidade que a maternidade e a paternidade lhes trariam. Uma surda aflição era constante quando o assunto eram os filhos. O medo de abandonar tudo. Entre as lutas do cotidiano e os embates interiores, os dois seguiam cultivando amizade, carinho e companheirismo um pelo outro. Ambos sonhavam com um mundo mais justo, mais verdadeiro, e trabalhavam com sinceridade de propósitos nessa direção, sempre enfrentando seus monstros internos, suas limitações, que muitas vezes os venciam. Hélio se dividia entre seus compromissos com Núbio, a entidade espiritual negativa de alta hierarquia, que seguia a ordem dos maiores opositores de Jesus, e seus desejos pessoais de vingança. Ele sempre encontrava uma forma de atormentar e interferir na vida de Sofia e Lorenzo, contrariado com o rumo que a vida deles ia tomando. A frequência assídua no núcleo espírita, o serviço ao próximo e o interesse crescente do casal em compreender as verdades eternas que os ensinos espíritas descortinavam atrapalhavam seus objetivos. Ele, então, elaborou um novo e criativo plano, e orientava Henrique. Mas vai ajudá-la a ter êxito, então? Perguntou o auxiliar.
Em um primeiro momento, é o que vai parecer. Vamos dar a ela tudo o que deseja. Uma promoção, crescimento profissional, dinheiro e posição de destaque na empresa. Deixe que ela tome o gosto pelo poder. Isso vai despertar tudo o que ela traz do passado, e então será fácil derrubá-la. Já que não estamos conseguindo derrubá-la na oposição, que seja então no empurrão. Hélio fez pausa e depois perguntou. Entendeu direito tudo o que deve fazer? Henrique não respondeu, apenas maneou a cabeça em sinal afirmativo. 6 meses depois, entre os muitos desafios pessoais, o trabalho estava tirando o sono de Sofia. Nos últimos meses o clima na empresa estava mais tenso do que o habitual. Os donos eram pai e filhos, um negócio de família. Daniel tinha 4 filhos, e os 2 mais velhos trabalhavam com ele. Tinham começado vendendo relógios e outros objetos quando chegaram de Berlim, e agora tinham uma joalheria famosa e de marca consagrada. Com o ingresso dos 2 filhos mais velhos, o negócio começou a prosperar ainda mais. Rebeca era dedicada e cuidava da área administrativa e financeira. Saul, mais novo, era ambicioso, cuidava da área de marketing e vendas, mas queria mais. Não concordava com a maneira que a irmã agia. Ele achava conservadora e medíocre. Mas tinha de tolerá-la. Quando Daniel caiu doente, o conflito entre os 2 irmãos se intensificou. A disputa pelo poder acirrou-se, e ambos queriam o controle total da empresa. Em meio às ações intempestivas entre os 2 irmãos estavam os funcionários, que eram envolvidos por ambos em seus interesses. Apesar da solidez do negócio, os resultados dos conflitos eram percebidos na queda das vendas. O foco e a atenção estavam voltados para os 2 irmãos. Sofia trabalhava para Mayra, bem como seu chefe, que era o seu braço direito. Ele alardeava, sempre que descia das reuniões no andar de cima, o andar da diretoria. Em algum momento vamos ter de tomar partido, ficar do lado de um dos 2. E por quê? Estamos aqui para trabalhar, somos funcionários, e não parte da família, argumentava Sofia, preocupada, acima de tudo, em não se envolver, mantendo intacto seu emprego e sua postura ética. Não é assim que as coisas funcionam, e você sabe bem disso. É que gosto dos 2. Mas teremos de escolher em qual dos lados vamos jogar. Não dá para ficar em cima do muro, como você tenta fazer, Sofia. Não fico em cima do muro. Meu papel aqui é muito claro. E faço o melhor para a empresa sempre. Mas para a empresa, não necessariamente para um ou para outro, para os interesses particularistas. Estou mais preocupada com os resultados do grupo, que certamente serão afetados por essas disputas. Além do mais, Marcelo, você sabe que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, o que, no caso, somos nós. Depende do lado que você escolher. Se ficar do lado mais fraco, certamente vai dançar. Sofia vivia em sobressaltos. Gostava de trabalhar ali, mas sentia que deveria fazer algo mais do que apenas trabalhar pelo dinheiro, pelos recursos materiais. Queria contribuir com as pessoas. Não conseguia se imaginar vendendo joias pelo resto da vida, ou qualquer coisa que fosse. Ela queria colocar seu tempo, sua energia em algo que contribuísse mais para atender a reais necessidades humanas. Algo que tivesse valor não somente material, mas igualmente espiritual. E estava em busca desse algo, sem saber ao certo o que seria. Sofia e Lorenzo tinham alcançado certa estabilidade financeira, mas ainda queriam ter mais recursos guardados, para que pudessem tentar o novo, do ponto de vista profissional. Ambos aspiravam pela mesma coisa. Trabalhar para algo que lhes preenchesse a alma. Emílio e Acabe trabalhavam ininterruptamente dando sustentação espiritual e emocional aos 2. Chegara o momento em que abraçariam o propósito maior a que tinham se comprometido na espiritualidade. E os fatos se desdobravam depressa. Naquela segunda-feira, Sofia havia retornado de uma visita filial em Fortaleza. Passara o final de semana na capital do sol, usufruindo do hotel e da praia. Estava acomodando sua bolsa no escritório, quando Marcelo entrou afoito. Precisas subir agora.
Saul quer conversar conosco. E Mayra? Ela não chegou de viagem ainda. Mas parece que fez uma besteira. Contratou um empréstimo e deu uma garantia que não poderia. Além disso, andam ofendendo verbalmente alguns funcionários do Saul. Ele marcou uma reunião e convidou você. Acho que é a oportunidade que eu estava esperando, Sofia. Oportunidade? Os dois subiram ao terceiro andar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sofia. Como está nossa filial em Fortaleza? Está bem, Dr. Saul. Há quanto tempo trabalha aqui, Sofia? Acho que uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos? Ótimo. Acho que está na hora de darmos maior responsabilidade a você. Sei que é uma pessoa de confiança, em quem meu pai confiava. Confiava. Infelizmente meu pai faleceu nesta madrugada. Eu sinto muito, doutor. Muito mesmo. Gostava muito dele. E ele de você. Ele a considerava como uma pessoa da família. Uma pessoa responsável. Já não podemos dizer o mesmo da responsável por sua área. Sofia quase não conseguia respirar. Sua intuição fluía acelerada, e ela quase conseguia captar as palavras de Saul antes mesmo que ele as dissesse. E, acima de tudo, as intenções dele. Ela podia sentir as intenções dele. Mayra tomou algumas decisões inconcebíveis, assumindo um empréstimo que não deveria, dando como garantia alguns bens da empresa. Ela não tinha autorização para fazer isso. Acredito que estava desviando dinheiro. Não estava, Sofia. Sofia olhou para Marcelo e depois para Saul. Ambos olhavam para ela fixamente. Então estavam juntos naquela sujeira? Pensou ela, incrédula. Como ela demorasse em responder, Saul esclareceu, sendo direto. Preste bem atenção, Sofia. Você tem aqui uma oportunidade enorme. Vou promover você a diretora de filiais, e vai passar a cuidar dos resultados de todas as nossas lojas. E isso virá acompanhado de um aumento significativo em seu salário, é claro. E bônus semestral. Seu salário vai quadruplicar. E assumirá também as filiais internacionais, em Miami e Nova York. Ele tocou com cumplicidade ao ombro de Marcelo e falou. Este aqui já se decidiu. Vai ser meu vice-presidente. Agora preciso que você sustente em depoimento que Esther estava desviando o dinheiro da empresa. Marcelo já plantou evidências, e você sustentará os números. É só isso. Continue com seu trabalho normalmente, e quando a investigação chegar até você, faça o que combinamos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele fez uma pausa, arremessou um papel amassado na lixeira e depois virou-se para ele e disse. Mayra está atrapalhando o crescimento dessa empresa. Está impedindo que eu, você, Marcelo e outros companheiros seus ganhem mais dinheiro, tenham mais sucesso. Mas vocês são irmãos. E família é sagrada. Vou cuidar bem dela, pode ficar tranquila. Também acredito nos compromissos com família. Mas esta empresa precisa de gente competente, comprometida e que queira muito ter êxito. Aqueles que querem crescer terão espaço aberto a partir de agora. O coração de Sofia batia acelerado. Ela tentara se manter neutra ao máximo, mas agora isso era impossível de ser sustentado. Posso pensar um pouco? Arriscou ela, tentando ganhar tempo. Tem até amanhã cedo. Esther está chegando de viagem amanhã à tarde. Ela foi a Amsterdã negociar alguns modelos importados para a rede. Assim que ela chegar, vamos cuidar do funeral de meu pai, e logo que ela retornar para o escritório, preciso ter tudo em minhas mãos. Tudo acertado. Vou afastá-la enquanto procedemos ao inventário e à divisão dos bens. Mas quero ficar com a empresa. Ela pode continuar como sócia, recebendo os dividendos. Só não poderá continuar trabalhando aqui. Você compreende? Estou fazendo o que é melhor para o negócio e para as 300 famílias que dependem do que fazemos aqui. Não vou prejudicá-la, apenas protegê-la dela mesma, das limitações que tem. Meu pai não conseguiu enxergar isso, mas eu vejo muito claramente.
Então posso dar a resposta amanhã cedo? Sim. Tire o dia de folga se precisar, mas amanhã cedo quero uma resposta. Antes do funeral. Marcelo a fitava com um olhar fixo e perscrutador. Ele queria antecipar-lhe os movimentos, totalmente comprometido com a vice-presidência. Sofia saiu devagar, e quando fechou a porta atrás de si, encostou-se na parede. Suas pernas tremiam, e ela quase não conseguia parar de pé. Não esperava que algo assim acontecesse. Não estava preparada para sair da empresa. Ela e Lorenzo tinham acabado de comprar um terreno e faziam planos para a construção. Seu salário era maior do que o de Lorenzo, e dependiam dele para realizar seus projetos. Ela foi ao banheiro e trancou-se. Olhou-se no espelho e pensou, apavorada. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Engoliu em seco e teve vontade de gritar, de chorar, de explodir. Mas se esforçou para se recompor. Afinal, não poderia voltar ao seu posto de trabalho demonstrando aquele desequilíbrio emocional. Desceu, pegou a bolsa, passou pela assistente, deu algumas orientações e ao final disse: "Estou no celular se precisar falar comigo. Tenho umas coisas para resolver." E saiu. No carro, ligou para Lorenzo. Então foi isso. O Daniel faleceu e o Saul não respeita nada mesmo, nem a memória do pai. Não acredito nisso. O que eu vou fazer? Nada, foi a resposta do marido do outro lado da linha. Como assim nada? Nada. Você não tem de fazer nada. Quem tem de fazer é o Saul. Mas será que você não está entendendo? Ele quer que eu sustente uma mentira para ele. Não faça. Mas aí ele vai me perseguir, e é capaz de inventar uma mentira sobre mim. É o que ele vai fazer, e me demitir por justa causa. Ele está disposto a passar sobre todo mundo como um trator para conseguir o que ele quer. Não vou poder continuar aqui. Nossos planos vão por água abaixo, Lorenzo. Tudo o que nós planejamos. Mas você não pensou em aceitar a proposta dele, pensou? Por 1/1000 de segundo apenas. Afinal, é tentadora. Um cargo desses, como diretora das filiais de uma das maiores redes de joalherias do país, é tentador. Mas passou. Estou mesmo indignada com tanta ganância. Muita gente vai perder o emprego. É uma pena. Gostava de trabalhar com eles. Sofia foi para o núcleo espírita mais cedo naquele dia. Assim que chegou, entrou e pediu para a coordenadora para ficar um pouco na câmara de passes. Ela precisava de paz e harmonia para se equilibrar. Recebeu autorização e acomodou-se na sala, que tinha 10 cadeiras em círculo, onde eram ministrados os passes magnéticos. Acomodou-se e fitou a figura doce de Jesus em um quadro que ficava sobre uma mesinha. Olhou nos olhos da figura, buscando orientação e ajuda do mestre que ela seguia e admirava. Seus olhos encheram-se de lágrimas, como se ela tivesse sido tocada suavemente pelas mãos de Jesus. E ela escutou em seu coração uma frase que emergia, bem baixinho, a princípio, mas que foi se fortalecendo aos poucos. Apacenta as minhas ovelhas. Emílio a envolvia em oração, e Acabe aproximou-se dela e sussurrou: Chegou a hora de assumir maiores responsabilidades, Sofia. Por que não dedicar-se a um projeto social? Por que não utilizar tudo o que já aprendeu profissionalmente e montar uma ONG voltada para atender crianças? Estaremos com você, orientando, ajudando, apontando os caminhos. Mas é hora de fazer aquilo com que se comprometeu. A ideia surgiu clara na mente de Sofia e ressoou por todo o seu corpo. Sim. Era isso que estava procurando. Era o que tinha de fazer. Outras pessoas já haviam deixado tudo para dedicar-se a um projeto social. Sofia tinha lido vários livros sobre essas pessoas. Ela se inspiraria naquelas histórias e descobriria os caminhos. Trabalharia com algo que realmente fosse verdadeiro e importante para sanar a dor e as necessidades do próximo. Quando chegou em casa naquela noite, compartilhou com Lorenzo suas ideias. O que você acha? Estou ficando maluca. Acha que devo negociar minha saída de lá e levar adiante esse projeto da ONG? Lorenzo a olhava pensativo.
O que foi? Fale logo. Acha que estou maluca, não é? Não. Acho que é isso mesmo o que deve fazer. Mas e a nossa casa? Teremos de adiar indefinidamente a construção. O que você ganha não será suficiente para começarmos agora. Eu sei. Mas essa sua ideia me faz sentir uma convicção interna que não consigo explicar. Apesar de parecer algo meio maluco, racionalmente falando, meu coração diz que é a coisa certa a fazer. Sofia abriu largo sorriso, levantou-se e abraçou o marido, sussurrando. Foi por isso que me casei com você. Capítulo 34. O processo de desligamento da empresa era complexo e exigia extrema habilidade por parte de Sofia. E muita estratégia, paciência e calma para conseguir convencer Saul a fazer um acordo que a dispensasse. As semanas se estendiam em contínuo embate energético. Socando a mesa, Hélio gritava com Henrique. Você é um inútil mesmo. Não conseguiu convencê-la a aceitar a proposta do Saul? Henrique manteve-se em silêncio. Sabia que não adiantaria de nada engalfinhar-se em uma discussão com Hélio, que sempre acabava por levar a melhor. Responda. Não consegui que ela ficasse, mas agora estou transformando a vida dela em um inferno, não dou trégua. Não deveria ter me afastado um só instante daquela infeliz. Sabia que não poderia confiar uma tarefa tão essencial a alguém idiota como você. Henrique fez menção de responder, mas Hélio prosseguiu. Pode deixar, não precisa voltar. Vou arranjar um substituto à altura da empreitada. Henrique saiu sem dizer nada, e horas depois retornou acompanhado de dois espíritos densos e envolvidos em pesadas energias. Pode voltar para Núbia. Sigo daqui colado em Sofia. Olhando para o superior com desprezo, Henrique perguntou. Acha que vai conseguir derrubar a moça ficando aqui lá o tempo todo? Montarei meu arsenal daqui de agora em diante. Comandarei minha equipe daqui mesmo. Nada vai me impedir de destruir Sofia, entende o que eu digo? Você não entende porque não odeia ninguém como eu odeio. Sem dizer mais nada, Henrique esgueirou-se como um réptil e desapareceu nas sombras, e Hélio passou a fortalecer Saul no embate para enfraquecer as forças físicas e emocionais de Sofia, para que ela não conseguisse seguir com seus planos, gerando frustração, tristeza, sentimentos de inabilidade e tudo de negativo que ele pudesse incutir na mente dela. Ao final de 3 meses, entretanto, Sofia conseguiu desligar-se da empresa. Não sem enfrentar uma gastrite aguda, resultado da ansiedade e do nervosismo intensificados pelo opositor espiritual. Em seu primeiro dia sem o compromisso de trabalho, ela acordou mais tarde. Espreguiçou-se, levantou com calma, tomou o café da manhã e depois, fitando a janela do apartamento em que morava, murmurou. Agora é vida nova. Acabo e Emílio tinham plena consciência da influência nefasta de Hélio, mas não podiam afastar o obsessor. A ligação fluídica entre os dois, estabelecida em vidas passadas, teria de ser desfeita pela modificação moral dela, já que Hélio era pertinaz em seus propósitos. Eles seguiam cercando o casal de intuições, ideias e vibrações espirituais. Mantinham-se próximos o quanto conseguiam, o quanto o casal lhes permitia. Por alguns meses, Sofia pesquisou alternativas sobre o que deveria fazer, qual iniciativa na qual deveria depositar sua energia. Em uma tarde, conversando com a presidente da casa espírita, comentou em detalhes suas ideias e pesquisas. Nelsa escutou com atenção, depois comentou. Tem certeza de que quer deixar sua promissora carreira profissional para dedicar-se a um projeto social? E tem planos de viver disso? A entonação de voz de Neuza era delicada, entretanto ela escondia certa irritação com aquelas iniciativas de Sofia. Ambas já haviam se encontrado em vida pregressa, em Calcutá, no orfanato que Neuza dirigira sob a personalidade Kira. É o que quero fazer. Como coordenadora do projeto, posso ter minha remuneração. Não preciso ganhar muito. Aliás, posso ganhar 1/4 do que ganhava antes, não tem problema. Sei que vou me realizar muito mais contribuindo com meu trabalho do que apenas trabalhando para mim mesma, ou para enriquecer o dono da empresa, ou seja,
trabalhando apenas para manter esse sistema funcionando. Quero mais do que isso, quero sair dessa Matrix. Neuza pensou bastante, depois, sob influência de Acabe, respondeu. Bem, se quiser pode utilizar a casa dos fundos da instituição, que usamos como depósito. Pode começar ali. Temos lugar suficiente para dar início a uma creche. A comunidade precisa bastante. Ou receber crianças em condições de risco, não sei. O rosto de Sofia se iluminou. Eu poderia começar aqui? Cederia um lugar para isso. A área dos fundos não está sendo utilizada. Podemos fazer uma entrada lateral, separada do resto da instituição. Assim, ficaria por sua conta, sua responsabilidade. Mas, é claro, com o aval da diretoria. E você terá de seguir as orientações gerais da casa, especialmente em termos de condutas éticas. Mas não interferiremos no trabalho diretamente, nem tampouco poderemos ajudar financeiramente. Isso tudo seria a encargo. Seria maravilhoso, Neuza. Nem sei como te agradecer. Olho para o espaço vazio todos os dias e me cobro por não estar sendo utilizado. Ficava me perguntando para que serviria aquele espaço, uma vez que nada deve ser desperdiçado, nenhum recurso. E além do mais, sempre desejei que a casa contribuísse mais com a comunidade. Essa pode ser uma ótima oportunidade. Juntaremos 2 recursos, você e o espaço de que dispomos, para servir ao próximo. Se realmente estiver disposta, é sua oportunidade. Vou conversar com a diretoria e dou retorno no início do mês. Os dias que se seguiram foram de extrema ansiedade para Sofia. Agora que suas ideias começavam a tomar forma, a materializar-se, ela começou a sentir intenso medo, e muitas dúvidas começaram a rondá-la. Seria mesmo isso que ela queria? Ela seria capaz de estruturar um projeto como aquele? A diretoria daria esse voto de confiança a ela? E se ela falhasse? Como eles a tratariam? E a gastrite apertou novamente, obrigando-a a fazer uma endoscopia, para afastar a possibilidade de doenças mais sérias. A dor na boca do estômago que não cessava era resultado do medo de Sofia que quase a engolia. Ela não confiava em si mesma e nem em Deus. Queria confiar, mas não conseguia. A resposta da diretoria finalmente chegou. Concordaram que o centro abrisse entrada independente e cedesse espaço para fazer nascer o projeto social de Sofia. Ela tinha sinal verde para prosseguir com seus planos. Depois de muito conversar, pesquisar, correr atrás de apoio e financiamento, Sofia estava a ponto de desistir. Tomou tantas portas na cara que quase desistiu do projeto e voltou para o mercado de trabalho, onde tudo agora parecia mais fácil. Foi quando recebeu informações de que conseguiria financiamento da prefeitura, se eles gostassem do projeto. Consegui mais informações e conversou com a responsável pelos projetos no governo municipal. Então, se você preencher todos esses requisitos, poderemos firmar uma parceria. E eu conseguirei todos os recursos de que preciso. Sua contrapartida será o espaço físico e seu trabalho na administração. Você tem experiência na área administrativa, não tem? Sim, é minha formação profissional e fiz carreira na área. Então, aqui estão todas as informações. Passou para Sofia um calhamaço, um verdadeiro manual com as diretrizes. E aqui no final, os projetos que nos interessam apoiar nesse momento, de acordo com a região. Se você se enquadrar, pode concorrer pleiteando receber o recurso. E qual a duração do apoio? Firmaremos um contrato que se renovará anualmente, de acordo com a sua prestação de contas. Mas se estiver tudo de acordo, não há motivos para não ser renovado. Temos projetos assim há muito tempo. Funciona bem. Sofia leu e releu os papéis. Entre todos os interesses públicos nos quais ela poderia se encaixar, não havia creche ou atividades para crianças no contraturno. Ela explicava para Neuza os desafios iniciais. Não há recursos para apoiar creches nesta região, Neuza. Eles querem um espaço para atividades junto à comunidade de pré-adolescentes que cometeram pequenas infrações,
Atividades que visem reintegrar essas crianças na família e na comunidade de origem. Mas não sei se terei estrutura para lidar com esses problemas. Muitas dessas crianças usam ou vendem drogas. Não me sinto preparada para lidar com isso. Muitas sofreram abuso sexual e outros tipos de violência. A voz de Sofia denotava angústia e ansiedade. Nelsa escutou o paciente e, por fim, disse: Olhe, Sofia. Por nós, você pode aceitar. Comece por aí, depois vá ampliando a área de atuação, conforme conseguir mais apoio. Nem sempre as coisas vêm exatamente do jeito que a gente deseja. É preciso saber se adaptar. Mas eu já tinha tudo delineado, tudo planejado. Fiz o curso para administração de creche pública, tudo certo, tudo preparado. E agora isso. Mas e se essa é a maior necessidade da comunidade? Você tem de fazer o que é o melhor para eles. Você acha mesmo? Tenho tantas dúvidas. E quem não as tem? Nem por isso devemos deixar que elas nos dominem. Tem razão. Ao final da longa conversa, Sofia saiu mais animada e deu início aos procedimentos burocráticos. Após alguns meses de intenso trabalho, a instituição abriu suas portas e começou o processo de divulgação de suas atividades. O núcleo espírita divulgava todos os dias, com alegria e satisfação, que apoiava uma nova iniciativa de uma de suas trabalhadoras. E o projeto tomou forma e recebeu os primeiros inscritos. Jovens que enfrentavam problemas em casa e na comunidade eram encaminhados pelo juiz da vara de infância e juventude para receber apoio e orientações, para então reencontrarem seu lugar na sociedade. Já nos primeiros dias, Sofia ficou muito abalada. Os problemas trazidos por crianças tão jovens e pelas famílias tomaram-na de assalto. Ela podia sentir a dor deles, e aquilo a afetava. Ela teve de quase internar-se no núcleo espírita em infindáveis tratamentos, envolvida e abalada que ficava cada nova criança que recebia. O trabalho ia tomando dia após dia, semana após semana. Sofia aprendia na raça, enfrentando os problemas, sofrendo e vivendo com intensidade os desafios dos atendidos. Ela teve de aprender muito para aceitar a dor alheia. Detestava a palavra dor, ver as pessoas sofrendo, pensando mesmo que toda a dor era odiosa, ainda que aprendesse sempre com o espiritismo que a dor era um agente necessário ao desenvolvimento das criaturas na Terra. Mas ela não aceitava. Não queria sofrer e não queria que ninguém sofresse. Ainda que buscasse a Deus e depositasse sua confiança em Jesus, aprendendo com os princípios espíritas, tinha enorme dificuldade em aceitar a utilidade da dor. E era confrontada com a realidade o tempo todo. Dedicou-se com afinco, colocando toda sua capacidade profissional a serviço daquele projeto, fazendo dele seu grande propósito de vida. As dificuldades financeiras a tornaram-se grandes. Mesmo com o apoio da prefeitura, ela precisava complementar os recursos, e dividia-se entre a administração e as infindáveis reuniões para angariar mais apoio financeiro. Sofia fazia questão de receber cada uma das crianças que chegavam. Sentava-se com elas e procurava estabelecer vínculos afetivos. Em 3 anos de intenso trabalho, o número de atendimentos apenas crescia. Voluntários foram chegando, e também funcionários contratados. A pequena organização crescia devagar, enfrentando inúmeros problemas e desafios, muitos deles intensificados pela atuação de Hélio e de seus comparsas, insatisfeitos com a resistência que Sofia lhes oferecia. Estava muito mais difícil atingir seus objetivos do que fora em Salzburgo. Temos de dificultar mais a vida dela, atrapalhar mais. Precisamos minar as forças dela, fazê-la desacreditar em si e em suas iniciativas, impedir que ela tenha resultados, pois estes podem ajudar a mantê-la na direção certa. É preciso abalar completamente a confiança dela. Temos de desviá-la de seus propósitos. Ela não pode vencer, nem ter qualquer tipo de alegria que a fortaleça. Seus inúteis, tragam-me informações. Tenho urgência em acabar de vez com essa infeliz. Núbio precisa de minha atuação em outras frentes. Estamos achando que em breve Lorenzo será afetado em seu trabalho e perderá o emprego.
Isso afetará o casal, já que eles não terão como se sustentar. E quando isso acontecerá? Muito em breve. Está quase se concretizado. Ótimo. Que seja depressa. Terei de me ausentar novamente em breve e quero deixar as coisas bem encaminhadas por aqui. E você, Mateus, o que tem para mim? Estou atacando a família dela e dele. Os irmãos, os pais, enfim, todos os mais vulneráveis, para que tripudiem sobre Lorenzo e Sofia. Com a perda do emprego dele, ficará mais fácil. Os irmãos de Lorenzo competem entre si o tempo todo. Os pais alimentam essa competição. Especialmente o pai, é extremamente severo e cobra o tempo todo dos filhos o melhor desempenho. Aparentemente respeita Lorenzo, pois ele conseguiu certo destaque em seu trabalho. Sofia nem chegou a conquistar o respeito do sogro. Ele acha uma fraca. Vamos atacar a autoestima deles. Com a demissão será bem fácil. Ótimo. Acho que a estratégia está bem amarrada. E com as dificuldades que estamos preparando para todos os brasileiros, em breve veremos esses idiotas tombarem. Vamos iludi-los bastante, oferecendo o que eles desejam. Quando estiverem bem entorpecidos, enfraquecidos em sua vontade, perdidos em seus valores, então tomaremos o controle. Os três gargalharam, e Hélio prosseguiu com suas incumbências, satisfeito. Capítulo 35. O alvoroço era enorme no salão. Os participantes discutiam em grupos menores, e muitas discussões eram acaloradas, chegando aos tapas. Quando Núbio entrou, o salão foi silenciando aos poucos, até ficar totalmente quieto. Ele acomodou-se, olhou alguns papéis e depois falou, com sua voz grave e cavernosa, assustadora até para seus subordinados. Vamos assistir a uma apresentação detalhada. Vocês acompanhem bem atentamente, pois nossos planos estão se materializando ainda mais rapidamente agora que esse partido assumiu a liderança política do país. Estão sob nossa total influência, facilmente controlados por nós. Temos sintonia completa e estamos no comando. Então está muito fácil de agir para destruir os planos de Ismael. O país do Evangelho se tornará ateu, mesmo sem perceber. A estratégia de destruir de vez o que resta dos valores morais do povo está fácil de ser implantada. Abalaremos as famílias e enfraqueceremos toda a sociedade. Todavia, não podemos subestimar nosso inimigo. Ismael e seus servidores não dormem. A apresentação começou. Enquanto um grande telão demonstrava em imagens e informações as providências que seriam tomadas, Núbio falava com firmeza, exalando densa energia, que a tudo e todos ia envolvendo. O primeiro passo é entorpecer ainda mais a população. Facilidades materiais serão distribuídas a todos, pessoas e empresas, com a promessa de um crescimento que não acontecerá. As pessoas acreditarão nas mentiras bem contadas de nossos colaboradores. Elas querem acreditar. Ao mesmo tempo, enfraqueceremos as instituições que buscam ajudar as pessoas. Vamos controlá-las, fazê-las abrir mão de seus princípios mais elevados, especialmente as que estão ligadas a núcleos religiosos. Vamos controlá-las através dos recursos de que elas tanto necessitam. E vamos fazê-las agir conforme queremos. Perderão seu brilho e sua força até fecharem, uma a uma. Centralizaremos tudo no governo. Não vamos querer nenhuma ONG nos fazendo oposição quando a ditadura se instalar de vez. O segredo é fazê-lo pouco a pouco, sem que percebam. Queremos todos dormindo, distraídos com seus interesses, com suas viagens, com suas diversões. Devastaremos o país com o narcisismo e o individualismo. Até que transformemos esse país em pobreza completa e domínio absoluto do Estado. Então acabaremos com todas as religiões, expulsando os líderes religiosos, que deverão desaparecer ou ser desmoralizados. Um dos participantes levantou-se respeitoso e perguntou: Mas o país é muito católico. É difícil imaginar como poderemos erradicar essa cultura tão profundamente presente na população. Paciência, meu caro. Paciência. Essa é a chave. Tudo é um processo. Cada ação é premeditada.
Nada acontece ao acaso, e aproveitaremos todas as oportunidades para enfraquecer e confundir as pessoas. Católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, não importa. Se destruirmos a força de vontade e acabarmos com a esperança desse povo crédulo, poderão até se dizer religiosos, mas será uma religião morta, que não promove crescimento nem progresso. Não promove transformação. Vamos empurrá-los ladeira abaixo, impregnando o materialismo em suas veias, em seus pulmões, de maneira que não perceberão quanto estão longe das questões verdadeiras do espírito, longe da realidade do universo. Tudo isso cultivando a vaidade e o orgulho dessa gente fraca, de vontade débil, que gosta de levar vantagem a qualquer preço, com uma cultura do salve-se quem puder. E vamos torná-los cada vez mais dependentes do Estado, esse Estado que comandamos e que nos servirá sem questionar. Estamos dominando a mente do povo e colocaremos nela o que lhe quisermos. Tem sido assim há milênios e assim continuará. Fez uma longa pausa, e um ligeiro burburinho se formou em alguns cantos do salão. O que foi? Perguntou Núbio ao assistente. Este procurou saber o que estava acontecendo, e logo informou o chefe. Estão comentando sobre as transformações do planeta. Núbio irritou-se sobremaneira. Levantou-se e soltou a voz, estremecendo o salão. Tolos, todos vocês! Não entenderam ainda? Não permitiremos que o planeta se transforme. Não haverá mudança de vibração. Nós dominamos o mundo, somos donos do planeta e das pessoas. Não permitiremos que despertem, e ninguém tomará o planeta de nossas mãos. Os mais fracos começaram a vomitar diante da pesada e densa energia que envolveu a todos. E foram agredidos com pontapés, arranhões e todo tipo de agressão. Os mais fortes oprimiam e dilaceravam os mais fracos, subjugando-os. Quando terminou, Núbio ergueu-se e avisou. Quero mais gente ajudando. Façam o que tiverem de fazer, mas tragam mais almas para o lado de cá, para nos servir. E lembre-se de nosso lema. Pobreza, tristeza, desespero e descrença. Ninguém pode florescer na miséria material e moral. Que o Brasil se transforme em um deserto de qualidades superiores. E que as instituições voltadas ao bem sejam estéreis e destruídas. Núbio saiu, e a algazarra se estabeleceu novamente no ambiente. As energias densas se espalhavam, se derramavam pelo planeta, desencadeando mais violência, desespero e dor por todos os lados. O florescer do mal era facilitado pela psicosfera perniciosa. E o trabalho do bem encontrava intensa resistência. Como bem sabia Núbio, as forças do bem não descansam. Na colônia espiritual onde Sofia vivera antes de reencarnar, Acabe e Emílio chegavam para participar de um importante encontro. No salão enorme, as luzes se fizeram tênues, sinalizando a todos o momento de preparação, de interiorização. Fez-se profundo silêncio no ambiente. Todos buscavam voltar-se para seu interior, buscando identificar e liberar-se das emoções e pensamentos inadequados, negativos, fúteis ou inapropriados ao momento. Depois desse pequeno exercício, que todos já praticavam com maestria, buscaram as lembranças das melhores emoções, das mais elevadas experiências de que se lembravam, para, revivendo-as, estabelecer conexão com energias mais sutis. Ao final de 15 minutos, estavam envolvidos em deliciosa paz e serenidade. Harmonizados, serenos. Uma ligeira movimentação fez-se perceptível, e Bezerra de Menezes entrou, em companhia de outros espíritos comprometidos com o progresso da humanidade. Queridos amigos, estou feliz por estar com vocês esta noite. Percebo que estão progredindo no que tange ao trabalho interior. Fico extremamente tocado. Esse trabalho, de vital importância para o progresso, tem sido muitas vezes esquecido ou subvalorizado por muitas escolas terrestres. A velocidade a que os seres encarnados se submetem atualmente no planeta é preocupante. A ansiedade, o medo, as síndromes emocionais decorrentes de tais hábitos já se fazem sentir até mesmo nas crianças da mais tenra idade. Muitos partem daqui preparados para seus desafios,
mas logo de cara tem de enfrentar pais ansiosos e estressados, impondo um ritmo de vida alucinado aos seus pequenos rebentos. Fez breve pausa e prosseguiu. Não se deixem enganar, tudo o que aprenderem neste estágio será útil quando os desafios da nova encarnação chegarem. Novas ferramentas estão sendo projetadas sobre os idealizadores de tecnologia, para agregar instrumentos de luta aos que já se encontram encarnados. Não é preciso reforçar que o momento pelo qual passa nossa pátria do Evangelho é delicadíssimo. As forças que lutam contra o bem estão coesas em seus objetivos, organizadas e robustecidas por todo tipo de ferramentas disponíveis. Estão dispostos a destruir tudo para atingir seus propósitos, à semelhança de seus representantes no corpo denso. Infelizmente, até mesmo alguns irmãos nossos que desejam um mundo melhor se deixam iludir por discursos de igualdade material, acabam desvirtuando seus propósitos frente aos sistemas de crença ilusórios e tão bem construídos. E acabam por convencer-se de que a realidade é assim mesmo, como se o sistema de crenças humano fosse a verdadeira realidade. Sabemos que não. Outros, cegos pelo ódio, pela revolta contra tudo que é bom, belo e verdadeiro, voltam-se contra Deus de modo consistente, esquecem-se da origem das mágoas que os afundaram e acreditam mesmo que podem vencer o Criador. São todos filhos do Pai Eterno, que não abandona nenhum deles e trabalha incessante para recuperar os desgarrados. Temos de fortalecer nossos companheiros na crosta, para que não desertem, não desistam de seus ideais, de seus propósitos no bem. Pois muitos começam a questionar a efetividade das crenças frente aos aparentes insucessos. Em breve receberemos reforços do mais alto, e Ismael enviará renovado exército de espíritos elevados, para adentrarem as camadas mais densas do planeta, em serviço de resgate e fortalecimento do bem, em oposição ao mal. Todos aqueles que atuam na crosta, fiquem firmes em seus postos, fortaleçam seus protegidos e amparem os núcleos destinados ao bem. Dias turbulentos se avizinham, em que até os mais fortes correm o risco de perder a fé. Dias de tormenta, dor e aflição. Tempos de resgate coletivo, crise e renovação. Oportunidade de grande aprendizado para o povo brasileiro, que poderá escolher entre aprender com a adversidade e reerguer-se para viver seu destino glorioso a serviço de Jesus, ou afundar-se na frustração, na decepção com a realidade do país e desperdiçar suas vidas, suas preciosas encarnações. É valorosa a oportunidade de crescimento para o povo brasileiro, mas para isso precisam aceitar a dor e compreender para onde ela está apontando, quais mudanças e transformações precisam ser levadas a efeito em cada um, para que ressurja aos poucos um país a serviço da luz. Estamos nos preparando para a grande batalha. Os opositores se julgam vitoriosos, mas Ismael atua em nome de Jesus, levantando aqueles que haverão de fazer da luta contra o mal o ideal de suas vidas. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Cada um que conseguirmos fazer despertar do torpor se transformará em nova luz de esperança, influenciando os demais com sua vibração mais equilibrada. E como uma verdadeira onda, todos serão beneficiados. A cada palavra do amigo e benfeitor, os presentes visualizavam o que haveria de ser, imaginavam um futuro próspero para o planeta e para a pátria do Evangelho. Mesmo que estivesse ainda distante e fosse resultado da lenta transformação, eles criavam em uníssono as imagens de um futuro que se concretizaria na Terra, sob as ordens do governador planetário. Capítulo 36. Sofia acordou com o barulho do despertador, apertou o botão soneca e virou-se para outro lado. Não queria ver o horário estampado no relógio. Queria dormir mais. Sentia-se sem energia, cansada e desmotivada. Estava quase cochilando, quando o barulho começou outra vez. Ela sentou-se na cama, deu um tapa no relógio e ergueu-se devagar. Espreguiçou-se e depois foi andando devagar até o banheiro. Olhou-se no espelho e pensou: que cara horrível. Ela pouco se olhava no espelho, voltada quase que totalmente aos seus objetivos. Tinha muitas metas, muitas aspirações. Acima de tudo, queria ver seu projeto de vida florescer. Sua mente era dominada, sem que ela percebesse,
por um sentimento de obrigação em realizar mais e mais. Como se ela só tivesse valor se carregasse o mundo nas costas. Era atraída inconscientemente para situações que a colocavam no limite de suas capacidades, testando-a. Quase sempre sentia-se inferior, insuficiente e incapaz. Um sentimento de reprovação, de culpa a dominava. E ela seguia, inconscientemente, buscando modos de se punir por suas imperfeições. Lorenzo já tinha saído para o trabalho. Sofia fez um rápido desejo e arrastou-se para o banheiro. Enquanto tomava banho, pensava em tudo o que tinha para fazer, em todos os problemas esperando para serem resolvidos, todas as demandas extenuantes para atender às obrigações exigidas pelos órgãos governamentais. Sentia-se incomodada, pois não tinha o tempo que queria para cuidar das crianças, para aprofundar-se nos problemas delas. Queria mesmo era ver a solução, as mudanças acontecerem na vida delas e na de suas famílias. Ela queria mudá-los, nem que fosse à força. Queria vê-los transformados, felizes. O desejo era legítimo, mas muitas vezes as atitudes eram contraproducentes. Ela se irritava com a burocracia infinita, com o caos diário que era organizar todas as atividades, os voluntários, os colaboradores. Quando tudo desandava, ela muitas vezes arremessava na parede o que tinha nas mãos e largava tudo. A paciência, a compreensão e especialmente o autocontrole eram qualidades que ela custava a desenvolver. Ao contrário, quando a impaciência a dominava, ela explodia, espalhando irritação, raiva, frustração por todos os lados. Sofia vivia intimamente em conflito. Por um lado, desejava realizar, construir, ser feliz, ter êxito em seus projetos. Por outro lado, não sentia que merecia conquistar tudo aquilo, e sem que se desse conta criava situações em que desfazia o que dizia a si mesma que desejava. Como Penélope, esposa de Ulisses na mitologia grega, que durante o dia tecia uma colcha, para durante a noite desmanchá-la. 12. Ela saiu do banho e olhou-se no espelho outra vez. Parecia um pouco melhor. Meu Deus, parece que a minha vida não anda. É como se eu desse um passo para frente e 2 passos, 3 passos para trás, falou ela em voz alta, conversando consigo mesma. Preciso melhorar, fazer alguma coisa para conseguir dar conta de tudo o que tenho para fazer. E sentindo um peso enorme, saiu para o trabalho. O dia arrastou-se lento e cheio de entraves. Inclusive Neuza, a presidente do núcleo espírita, mostrou-se contrariada com algumas situações criadas pela instituição. Olhe, Sofia, você precisa ser mais rigorosa com as crianças, exigir mais disciplina delas. Não é possível que fiquem desocupadas, como muitas vezes eu as vejo. Precisa ser mais enérgica. É que são tantas coisas para fazer, que às vezes não dou conta de tudo. Pois precisa melhorar, então. Sabemos que algumas vezes as crianças entram no salão do evangelho, quando estão limpando, e fazem coisas que não se deve. Vou conversar com as meninas, as monitoras, para que isso não aconteça mais. É importante que você as contenha no espaço destinado a elas. Depois que Neuza saiu, Sofia recostou-se na cadeira, suspirou fundo e pensou. É só isso que me faltava. O pessoal do centro reclamando das crianças. Mas também, onde ficam essas monitoras incompetentes, que não conseguem vigiá-las? Aí, meu Deus, onde foi que eu me meti? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que não estou fazendo besteira com minha vida escolhendo esse caminho? Será que eu deveria ter procurado outro emprego, prosseguido com minha carreira, e pronto? E ficou encafifada com a bronca a tarde toda. Ela não gostava de desagradar ninguém. Queria mesmo agradar a todos, satisfazer a todos. Como não confiasse em si, buscava nos outros a aprovação que não dava a si mesma. Ao chegar em casa, no final da tarde, encontrou as luzes acesas e estranhou. Normalmente Lorenzo chegava mais tarde do que ela. Colocou a bolsa no sofá e procurou pelo companheiro. Ele estava na cama. Lorenzo, você está bem? Estou cansado, só isso. O que aconteceu? Por que chegou tão cedo hoje? Não está passando bem.
Ele fez um longo silêncio e sentou-se, sem tirar os olhos da esposa. É que aconteceu uma coisa muito desagradável. O que foi? E ela sentou-se ao lado dele, ansiosa, já com o coração acelerado. Olhe, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. O que aconteceu, Lorenzo? Fale logo. Ele a fitava entre acabrunhado e receoso. E ela quase não conseguia respirar, sentindo a angústia crescendo. Eu fui demitido. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas como? Por quê? Não estava tudo bem? Você foi até promovido no início do ano. É, mas parece que minha promoção não agradou a algumas pessoas, e acabaram puxando meu tapete. E agora? O que vamos fazer? Você sabe que eu recebo somente uma ajudinha de custo lá na instituição. Não vai dar para vivermos muito tempo só com meu dinheiro. Eu sei. Vou procurar outra coisa, vou achar um novo trabalho. Os olhos deles encheram-se de lágrimas, e Sofia engoliu tudo o que desejava falar e entendeu que naquele momento ele precisava do apoio dela. Abraçou-o e falou, controlando o próprio medo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. Estava mesmo muito difícil para você nesse seu emprego. Agora você vai encontrar alguma coisa de que goste mais, vai ver. Ela reunia todas as forças que tinha para manter-se controlada diante da tristeza do marido. Vamos sair dessa. Vamos confiar. Lorenzo não conseguiu responder. Sorriu e abraçou a esposa. Ele queria ardentemente acreditar que aquela turbulência seria para o melhor dos dois. Mas naquele momento ele sentia a vontade de desaparecer e só voltar quando tudo estivesse resolvido. Nos meses que se seguiram, o casal precisou rever todas as despesas, cortar gastos e refazer o orçamento doméstico. Os tempos eram de intensa turbulência. Ela acompanhava Sofia se debatendo nas dificuldades cotidianas e sentia-se satisfeito. Esse é o começo do seu fim, sua desgraçada. Sei do apego material que tem, sei o quanto gosta de dinheiro. Não pense que me engana com esse discursinho barato de que quer ajudar os outros. Não acredito em você. E não vou deixar que se reerga. Daqui para frente será um tombo atrás do outro, derrota após derrota, até eu esmigalhar sua vida. Sofia, por seu lado, apesar de seguir com suas tarefas no núcleo espírita, envolvida nos passes e na distribuição de alimento às famílias mais carentes, recebendo as vibrações elevadas dos espíritos que ali trabalhavam para o bem, tinha suas emoções em descontrole, permitindo que os sentimentos negativos, a raiva que sentia pela perda do emprego de Lorenzo e pelas dificuldades que vivia na instituição, crescessem e envolvessem sua mente. Estava cada vez mais ansiosa, com medo crescente. Por mais que recebesse ajuda espiritual de Acabe e Emílio, bem como de outros espíritos amorosos, eles não podiam fazer o trabalho interior que competia somente a ela. E cresciam em seu entorno energias densas e pesadas, facilitando a influência de Hélio. 6 meses se passaram, e Lorenzo estava sem o ânimo e a energia necessários para encontrar outro emprego. Na verdade, ele estava cansado dos ambientes hostis das empresas onde trabalhara. De fato, o que ele desejava era atuar juntamente com Sofia na instituição, mas isso não era possível,